Olá, pessoal! Nós estamos aqui hoje diretamente do Estúdio 22, né, nessas eleições 2024 de São João del Rei, com os nossos candidatos a prefeito e vice-prefeito, Aurélio Suenes e Rogério Cury, do qual nós iremos ter um bate-papo super interessante para levar a você, eleitor, né, as nossas propostas, o plano de governo e os ideais de melhoria e transformação de São João del Rei. Então eu queria convidar aí para conversar conosco o nosso candidato a prefeito, Aurélio Suenes, para poder se apresentar aí a toda a nossa população que está nos acompanhando. Grande abraço, obrigado, Caio. Um abraço a todos vocês, são joanense. Olha, gente, prazer poder falar com vocês aqui, a gente poder falar um pouco das nossas ideias para São João del Rei. Mas antes de qualquer coisa, eu queria me apresentar. Meu nome é Aurélio Suenes de Rezende, tenho 45 anos de idade, sou casado com a Daniela, com quem estou há 23 anos, tenho 2 filhos, sou formado em administração de empresas. Então a minha história de vida ela começa, na verdade, na zona rural. Eu sou filho do campo, nasci, fui criado na roça até os 18 anos de idade. Quando passei num concurso, fui trabalhar em Pouso Alegre, no sul de Minas. Por lá eu fiquei por 3 anos e depois retornei aqui para a nossa região, onde trabalhei 10 anos na colônia do Marçal. Então, nesse meio tempo, né, eu fiz o curso de administração de empresas, que foi muito importante, até porque eu exerci um cargo de gestão na empresa. Isso colaborou bastante. Tive alguns empreendimentos, comecei a empreender ainda muito cedo, com 21 anos de idade, ainda tenho alguns empreendimentos na vida privada aí. E em 2004 eu ingressei na vida pública, sendo candidato a vereador e eleito vereador mais votado em Rezende Costa. E logo em seguida, em 2012, eleito prefeito e em 2016 reeleito prefeito de Rezende Costa. Então foi um período muito desafiador, as prefeituras passavam por uma crise, né? O Brasil passava por uma crise econômica, isso afetou profundamente as prefeituras, e nós tivemos que trabalhar aí com bastante criatividade, parcerias, uma gestão mais profissional, justamente para a gente poder alcançar os resultados que nós alcançamos, tivemos lá uma boa aceitação da população. Então esse foi a nossa história até o presente momento. Agora, chegando aqui em São João del Rei, a convite aí do meu amigo Rogério Cury, que está aqui do lado, que é o presidente do PL, né? Hoje eu moro no Grande Matozinhos e como morador de São João del Rei, criando aqui minha família, estando aqui com os meus filhos, quero uma cidade cada vez melhor, por isso que nós estamos nesse desafio para melhorar São João del Rei, né? Desenvolver São João del Rei. Muito bem, Aurélio, um prazer, né, ter você aí conosco disputando as eleições. A gente sabe do seu passado vitorioso de gestor. Eu tenho certeza que São João irá ganhar com um prefeito dessa tamanha qualidade. Agora eu quero convidar aí o nosso amigo Rogério Cury para poder se apresentar e trocar uma palavrinha com vocês que estão nos acompanhando aí nessa entrevista. Olá, pessoal. Quero cumprimentar todos são joanenses nesse programa aí. Caio, meu amigo Caio, meu parceiro aqui, o Aurélio, um amigão aqui, né? Falar um pouco da minha história para vocês conhecerem um pouco de mim também, né? Meu nome é Rogério Cury, tenho 61 anos, né, Caio? Sou casado com a Dedete Assunção há 38 anos, né? Sou morador da colônia do Marçal, sou aposentado na Secretaria de Segurança Pública, eu trabalhei lá durante 30 anos, certo? E agora presidente do PL, nessa nova empreitada aí, juntamente com o meu amigão Aurélio Suenes, nessa candidatura aí, né, Aurélio, nessa caminhada aí, rumo aí, os desafios aí, São João del Rei. É isso aí. Muito bem, Rogério. Eu quero direcionar a palavra para você, cidadão são joanense, né? Siga-nos nas redes sociais, @Aurélio Suenes e @Rogério Cury, para vocês acompanharem de perto, né, as propostas que nós temos nessa eleição de 2024. Essa proposta de renovação que o 22 apresenta para São João del Rei.
E hoje, de forma dinâmica, nós iremos fazer um bate-bola muito interessante para poder tratar dos principais temas que afetam a nossa cidade e precisam de respostas e melhorias. E nada melhor do que os nossos candidatos que prepararam um plano de governo e um material de qualidade para poder levar essa renovação de São João del Rei. Nós vamos começar com a saúde, né? Nós vamos começar falando aí sobre saúde pública, do qual eu convido você aí, né, o nosso candidato a prefeito, Aurélio Suenes, a falar sobre a criação do programa Aqui a Saúde Acontece, que eu vi aqui disponibilizado no seu material. Isso. Então, Caio, nós lançamos esse folheto aqui, esse material de campanha que está sendo distribuído nas casas de São João del Rei, para os eleitores, que fala dos 22 motivos para votar na nossa chapa. E aqui a gente faz de forma bem resumida o que seriam as principais ideias, e o plano de governo nosso estará disponível, já está disponível, né? Na íntegra para quem quiser ter acesso. Mas aqui é um grande resumão e dá para as pessoas ter uma noção. Aqui nós tratamos de todos os temas importantes e relevantes para São João del Rei. E nós sabemos que a saúde é o grande desafio de São João del Rei hoje. Nós temos andado pelas ruas, né, Rogério? Sim. Caminhado aí nos bairros. Verdade. Todas as reuniões que a gente faz, a reivindicação em cima da melhoria de saúde, ela é muito grande e preocupa bastante, porque a gente faz levantamentos aí de opinião da população e a gente vê que a saúde hoje está totalmente fora do eixo em São João del Rei, né? A cada 100 pessoas que são entrevistadas aqui, aproximadamente 60 pessoas dizem que tem que melhorar a saúde. Então isso não é uma realidade que acontece nas cidades da região, onde geralmente esse percentual fica em torno aí de 20 a 25, até no máximo 30%. Então São João del Rei está bastante fora de uma realidade. Por causa disso, nós começamos a verificar o seguinte: olha, o que nós precisamos fazer para trazer isso para dentro de uma realidade, algo que é aceitável, né? Então nós criamos aqui esse programa. A ideia do programa Aqui a Saúde Acontece significa mais investimento. Hoje São João del Rei, os dados que nós temos de 2023, não ultrapassa 18% da receita corrente líquida e nós queremos alcançar os 22%, que é um valor mais ou menos praticado em média pelas cidades da região. Então, para trazer a saúde para dentro de uma realidade, precisa de mais investimento. Então, nós propomos o quê? Esse programa ele é bastante abrangente, ele vai desde a atenção básica até as casas de apoio, que é o hospital e a Santa Casa, né, passando pela UPA, claro. Mas o que nós queremos, na verdade, é colocar mais recursos para que você, assim que o atendimento for iniciado, que ele tenha o início, meio e fim. Porque o que sempre acontece é o quê? Você consegue o atendimento, né? Tem gente que reclama que às vezes tem dificuldade, tá certo. Mas de uma forma ou outra, o atendimento acontece. Só que ali o médico ele pede um exame, por exemplo, um exame de imagem, sim, algo que às vezes o sistema SUS não está preparado, a prefeitura não tem isso disponível, tá? Então ele acaba ficando numa fila. Ainda mais quando vai cair numa cirurgia, num procedimento, uma cirurgia eletiva. Então o que nós queremos é que o fluxo ele tenha uma sequência aonde o cidadão seja plenamente atendido. Claro que obviamente, nós não vamos conseguir ter uma saúde plena em São João del Rei. Isso não tem em lugar nenhum do Brasil, gente. A gente tem que trazer para dentro de uma realidade. Mas nós temos que melhorar. E para melhorar, o programa Aqui a Saúde Acontece, nós já prevemos, já nos primeiros 100 dias de governo, quando chegarmos lá, fazer um investimento extra de R$1 milhão, fora aquilo que já está previsto no orçamento da prefeitura, para desafogar as filas. Que é esse processo que eu estou falando que fica parado, que dá início, mas para por quê? Precisa de cirurgia, precisa de exames especializados, consulta especializada e a coisa não avança. Então faremos um grande mutirão nos primeiros 100 dias de governo, já lançando esse programa Aqui a Saúde Acontece, colocando esse valor extra do recurso da prefeitura para a gente poder melhorar e reduzir as filas de espera que hoje acontece em São João del Rei. E fora isso, eu acho que o mais importante de tudo também é você colocar a pessoa certa no lugar certo. Eu me preocupo bastante com isso, né, Rogério? Nós nos preocupamos com isso. É verdade. A gente precisa ter pessoas, gente, capacitada nas áreas para poder conduzir
as pastas. E a saúde não é diferente. Se você tem que colocar uma pessoa gestora para organizar a secretaria, fazer com que o trabalho seja feito com gestão mesmo, com números, com acompanhamento, né? Tem os programas do governo federal, do governo estadual, que tem que ficar antenado, porque hoje o município, por exemplo, ele participa do Estratégia de Saúde da Família e não tem 100% de cobertura. É verdade. Ou seja, basta o quê? Habilitar novas equipes para conseguir a cobertura total do território. Isso é um atraso, né? A única cidade que eu sei aqui da região que não tem cobertura total do Programa de Saúde da Família. E é importante, porque nós estamos falando de quê? De prevenção, de promoção. Então todo esse trabalho precisa de uma organização, precisa de um gestor para isso acontecer. Então o nosso compromisso com a saúde de São João del Rei é trazer a saúde para dentro de uma realidade, coisa que nós já fizemos ano passado e queremos fazer em São João del Rei. E o nosso programa vai ser o programa Aqui a Saúde Acontece, onde nós vamos chegar a 22% de investimento na saúde. Isso vai ser bastante relevante e tenho certeza que no primeiro ano de governo nós traremos a saúde de São João del Rei para dentro de uma realidade. E quando a gente fala desses aumentos de 4%, 5%, pessoal, nós estamos falando de milhões. Muito dinheiro. Né? Porque o orçamento da prefeitura ele é na casa dos milhões. Então, quando nós fazemos um investimento de 4%, 5% a mais, né, a título aí de esclarecimento, são milhões a mais sendo investido na saúde. E é importante, a gente tem essa questão do investimento, as pessoas terem ciência que, como eu falei, né, é desafiador, tá? É desafiador, mas nós precisamos colocar mais recursos para reformar, por exemplo, requalificar a UPA. Você vê, a UPA foi, me parece que foi inaugurada em 2011. Nós fomos lá, não, estivemos lá. E a gente viu lá os móveis precisando ser substituídos, enferrujados, paredes sujas, ou seja, além da questão do atendimento, dos procedimentos que precisam ser feitos, você tem a questão da estrutura física, para dar mais conforto, inclusive, pro funcionário, pro profissional que ali atende, né? E também criar mais condições para que tenham mais vagas, mais pessoas disponíveis para atender a população, para que a fila seja assim, acelerada, né? O ideal é que não tenha fila. A gente tem que buscar esse ideal, que não tenha fila. E principalmente também fortalecer as casas de saúde, né, que já tem em São João del Rei. Então, esse programa Aqui a Saúde Acontece, ele vai ser realizado praticamente com as casas, porque as casas hoje têm bastante procedimentos desses que pode ser contratado pela prefeitura. Exames de imagem, por exemplo, as cirurgias. Então, acho que isso aí é importante, sabe? Muito importante para que nós, de uma certa forma, esse programa ele vai ajudar a população e também vai ajudar as casas de saúde, que é o Hospital das Mercês e a Santa Casa Misericórdia São João del Rei. Muito bem. Quando nós falamos de investimento, nós falamos sobre a realocação, né, dos gastos da administração pública da prefeitura, nós falamos também do excessos de funcionários, nós falamos do toma lá da cá, nós falamos de favores políticos, e eu transfiro essa pergunta para você de como seria, né, o seu governo frente a esse vício que existe em São João del Rei, do toma lá da cá, dos favores e diversos cargos na prefeitura. Eu queria ouvir a sua opinião sobre isso aí, que eu também sei que é a opinião de grande parte da nossa população. Então, Caio, quando a gente fala de uma gestão séria, uma gestão comprometida, eu volto a falar, nós precisamos falar de pessoas também comprometidas. Para dar certo, a gente tem que ter uma equipe comprometida, não somente os cargos de confiança, mas também hoje os servidores efetivos. Então, o nosso propósito é justamente profissionalizar um pouco mais a administração pública, e aí fica aí uma situação que às vezes é imputada a mim, é colocada a mim, atribuída a mim, que eu tenho algum problema com servidor público. Não tem nada disso, absolutamente, de forma nenhuma. Eu sou justo, eu acho assim, se você fez concurso para cumprir 8 horas, tem que cumprir as 8 horas, isso precisa ser colocado de forma clara, não é o cara quer entrar para atrapalhar, de forma nenhuma. Nós colocamos, quando tivemos lá na prefeitura, uniformizamos todos os servidores da prefeitura municipal, coisa que não tem aqui em São João. Você ter gente trabalhando pelas ruas aí, que você não sabe se é funcionário da prefeitura, se não é. Então, quer dizer, isso foi uma padronização que foi criada, né? A questão dos adicionais de insalubridade, periculosidade, fizemos toda a revisão, ou seja, quem tem direito realmente tem que ganhar,
né? Então, não existe essa coisa de que a gente é ruim para o servidor público, né? Pelo contrário, a gente é justo, e quando você faz um trabalho que é um trabalho transparente, um trabalho de profissionalizar, vocês podem ter certeza que tem que valorizar sim aquelas pessoas que querem trabalhar, que dão a sua dedicação pelo serviço público. Então o que nós queremos com isso é justamente o quê? Vamos acabar com essa coisa de, coloca o meu amigo ali, né? Às vezes não tem competência nenhuma, sabe? Então a gente precisa colocar na prefeitura pessoas que realmente possam contribuir para colocar São João num cenário melhor, que tenha uma política mais respeitada, né? Porque hoje, infelizmente, é uma política um pouco adoecida, que a gente precisa mudar bastante coisa na política de São João del Rei. Então é o fim do toma lá da cá mesmo, né? Os cargos de confiança serão cargos com atribuição pela meritocracia, pela competência da pessoa, e não tem problema nenhum se tiver que desligar alguma pessoa que não está correspondendo, a gente tem que substituir, porque senão você compromete o andamento da administração, né? E quanto aos servidores, a gente pode ter certeza, né? Nós temos aí um problema sério, que é a questão do INPE, do Instituto de Previdência dos Servidores Municipais, que é bastante preocupante, está deficitária. Hoje tem uma dívida grande que precisa ser equacionada. Então nós estamos bastante atentos a isso, é o futuro dos servidores públicos municipais. E qual o motivo dessa dívida, candidato? Olha, um dos motivos, né, que a gente sabe é uma dívida que foi contraída recentemente, em 2021, por uma falta de repasse. Houve uma confusão jurídica e, no final das contas, hoje o município deve para o fundo, a informação que a gente tem, algo em torno de 16 milhões. Esse Instituto de Previdência está com esse rombo aí de 16 milhões. Fora isso, né, é preciso fazer um novo estudo atuarial e um plano de recuperação de médio prazo, porque não vai ser um prefeito de 4 anos que vai resolver o problema que foi ocasionado ao longo aí de, sei lá, de 20, 25, 30 anos. Isso precisa ser resolvido e equacionado dentro de alguma coisa que seja possível de ser feita do ponto de vista financeiro, porque senão você vai canalizar muito recurso para resolver um problema, né? Ou seja, vai desassistir as outras áreas. A gente tem que ficar bastante atento com isso aí. Mas é preocupante essa situação, todos os servidores sabem disso, porque tem a ver com o futuro deles, com a aposentadoria, com a tranquilidade de quem trabalhou, prestou serviço e que precisa ter sua aposentadoria garantida. Então nós estamos bastante antenados a essa situação e nós vamos criar esse plano. E mais do que isso, criar um sistema de blindagem da governança. O que a gente quer dizer com isso? Não pode, com a mudança de governo, você muda radicalmente a gestão e muda a direção do que está sendo feito. Se criar um plano de recuperação que vai demorar, por exemplo, 20 anos, então os próximos gestores têm que manter esse planejamento para que haja, né, uma clareza na recuperação do Instituto. É possível recuperar, o servidor pode ficar tranquilo quanto a isso, e nós vamos fazer esse plano de recuperação. Todos vocês vão acompanhar. E a gente quer a participação dos servidores, das pessoas que têm conhecimento dessa área, que possam acompanhar esse plano de desenvolvimento e depois cobrar dos próximos gestores. E eu fico feliz, Aurélio, porque nós encontramos, né, ao longo da nossa caminhada aí com vários funcionários públicos, sabe, Caio? E eu fico muito feliz porque essa preocupação do Aurélio, sabe, Caio? Claro. Com o funcionário público municipal, né, Aurélio? A razão de ser de uma prefeitura é prestar serviço, e você só presta serviço com pessoas. Então, assim, para deixar claro que a gente tem sim precisamos e queremos fazer uma boa parceria com aqueles que querem trabalhar. Agora, eu vou ser sincero, a pessoa que tem um espírito de nó cego comigo não dá certo, entendeu? Isso eu tenho que ser sincero. Até porque né, é justo, né, o atendimento ao público. Com certeza. Que paga os salários dele. Com certeza. É mais do que justo tratar bem a população. Não está exigindo nada mais do que a pessoa se propôs a fazer, né, quando se inscreveu no concurso público. Como que você lidar com isso na iniciativa privada? Gente, tem que ser igual, você tem que direitos e deveres, tá certo? É somente isso. Não tenha cisma nenhuma, não. Quem faz o seu papel bem feito
nós faremos uma grande parceria, não tem dúvida nenhuma. Então fica aí o recado, né, Aurélio? Você não é ruim pro funcionário público. Claro, mais uma você sou justo. Mais um fake news. Eu sou justo. É justo, não é isso? É isso aí, sou justo. É justo. E, Aurélio, você tinha dado uma entrevista recentemente que você tinha falado a seguinte frase: trazer a Prefeitura de São João del Rei para o século XXI. Você poderia explicar isso pra gente? O que seria isso na administração pública? Caio, isso tem a ver justamente com a gestão de processos, né? O que acontece? Quando você vai hoje na Prefeitura de São João del Rei, você tem ali alguns papéis e documentos que você vai buscar que ainda vivem no passado. Hoje você tem que trabalhar com tecnologia, sistema informatizado. A pessoa tem que ter condições de pegar uma certidão negativa, por exemplo, pelo site da Prefeitura. Ela não precisa ter que ir até a Prefeitura, chegar lá, ela não sabe exatamente qual setor que é, que quem não conhece os setores da Prefeitura fica perdido, aí vai ter que ficar buscando informação daqui e dali, né? Aí quando você precisa, por exemplo, de uma certidão negativa, o sistema hoje do DAMAI, que é uma autarquia, ele não está interligado com a Prefeitura, então a papelada essa solicitação sobe para o DAMAI dá uma certidão, volta para a Prefeitura. Isso não tem um prazo certo. O cidadão hoje ele fica à mercê, não sabe qual o prazo que ele vai ter essa resposta. Sei de pessoas, inclusive, que perderam a oportunidade de participar de licitação porque não conseguiu a certidão no tempo correto, no tempo hábil. Então essa situação tem a ver com o quê? Com a informatização da informação que a Prefeitura precisa prestar para o cidadão, né? Então é trazer realmente para os dias de hoje, né? Vamos parar com essa coisa de muita papelada, muita burocracia, porque eu sou avesso à burocracia. Eu acho que o que dá para resolver de forma eletrônica tem que ser esse o caminho mesmo. Então, quando nós colocamos aqui investir em tecnologia para um atendimento organizado e respeitoso junto da população, é justamente nesse sentido. Você vai à Prefeitura, recebe um protocolo: solicitei esse serviço. Você tem que ter sim uma forma de acompanhamento desse serviço. Que ponto que está? Andou ou não andou? Foi para qual área? Qual o tempo de resposta que tem que ter? Isso mostra organização. E outra coisa, telefone de prefeitura que não atende, pega aí, tenta ligar para você ver se atende. Passa de setor em setor, você não consegue falar por telefone, não resolve. Então, assim, essas questões que precisam ser... Sistemas de acompanhamento online, né? A pessoa pode acompanhar em tempo real, onde tramita. Isso mesmo. Muito bem. Então, por falar em trazer a Prefeitura para o século XXI, por falar em futuro e desenvolvimento, está explícito no seu material a criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, né? Com a finalidade de apoiar os empreendedores, investidores e comerciantes. Então eu queria que você falasse dessa secretaria, também fazendo aí um paralelo com o estudo de viabilidade do Distrito Industrial e Comercial de São João, que você também colocou nas suas propostas, nas suas 22 propostas. Bom, Caio, a criação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, é bom que fique claro, não é com o objetivo de criar mais uma secretaria. A ideia que nós elaboramos é, em cima das 11 secretarias existentes, a gente vai fazer fusão de 2 para evidenciar esse tema que é muito importante. Isso aqui tem a ver com as oportunidades, tem a ver com o giro da economia dentro do município, ou seja, ter uma atenção maior com quem investe, com quem empreende, com quem gera oportunidades. Então nós precisamos ter essa atenção, criar um ambiente favorável para quem empreende dentro da prefeitura, tá? E também, vamos falar um pouco mais adiante, né? Tem a Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, que também entra nesse contexto de não aumentar o número de secretarias. Então a ideia são 2 novas pastas, onde serão feitas fusões, né, de assuntos que estão interligados, para dar espaço para esses 2 novos assuntos, que é a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Quando nós falamos da criação do Distrito Industrial, que está diretamente ligado a essa questão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós estamos falando também de criar mais espaço para quem empreende, né? Hoje o Distrito Industrial de São João del Rei, que está lá na região do Rio das Mortes, o que a gente sabe é que não tem mais
terreno disponível para poder novas indústrias chegar e investir em São João del Rei. E é importante que o município sinalize nesse sentido: olha, nós temos aqui espaço para você que quer investir em São João, né, ofertar o terreno e também organizar um pouco mais a cidade. Isso aí, inclusive, é um assunto que precisa estar previsto no plano diretor do município, que, ao que parece, está desatualizado, onde ele define as zonas, né? Você tem a zona industrial, comercial, e hoje você vê galpões, por exemplo, industriais sendo esparramados nos bairros residenciais. Isso não é bom. Você, de uma certa forma, causa um transtorno para quem mora naquela localidade. Então, o ideal é que o município tenha uma estratégia de concentrar os galpões comerciais e industriais em um local específico, sabe? Então, esse é um estudo que a gente pretende fazer para criar essa oportunidade de desenvolver, criar mais oportunidades de emprego aqui em São João del Rei, que é o que a população também sempre conclama quando a gente está nas ruas. As oportunidades, que aquela pessoa que aqui forma, né, que se cria, que não precise sair do centro de São João del Rei, do centro do município de São João del Rei, para buscar uma vida numa capital, em outro estado, e ficar mais próximo da sua família. Então passa por esse processo aqui da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Muito bem, Aurélio. Agora eu queria convidar aí o nosso candidato a vice, o Rogério Cury, para nós falarmos um pouco sobre segurança pública, né? Nós vamos entrar numa área que o Rogério é perito no assunto, e eu tenho certeza que com a sua experiência você vai poder compartilhar conosco essas propostas que estão aqui no plano de governo. Então, primeiramente, né, na área da segurança pública, sobre a ampliação do efetivo da Polícia Militar através de parceria com o governo do Estado. Caio, é uma situação mesmo que a gente tem uma preocupação no nosso governo, né, Aurélio? Se lá nós chegarmos, né? A gente vem conversando muito, como o Aurélio falou, não vai ser criado mais uma secretaria, vamos manter as mesmas secretarias, vai ter apenas a fusão, mas nós sabemos que para ter essa questão da segurança, né, o Aurélio pode falar depois sobre a questão da cultura, do turismo, né, sobre um plano de governo também que vai ter sobre o turismo, a cultura, né, que é arrume a casa que vem visita, né. Nós precisamos também ter segurança. Como nós vamos criar, né, mecanismos de fomentar o turismo, a cultura em São João del Rei, se não tiver, a população não tiver segurança, né? Nós sabemos que cada dia mais, com a diminuição do efetivo da Polícia Militar, da Polícia Civil, né, nós sabemos que não tem sido fácil, né, essa questão da segurança pública na nossa cidade, né? Percebemos que a criminalidade tem aumentado, assim, não alarmante. De um modo geral, né? Do modo geral, né? Mas nós sabemos que precisamos também, se lá chegarmos, né, Aurélio, investimentos, né? Nós queremos valorizar a Guarda Municipal, né? Hoje a Guarda Municipal, o povo tem um determinado conceito com relação a eles, a questão somente de multa, né? Mas nós queremos mostrar que a Guarda Municipal pode ser sim valorizada, ela pode ser equipada, podemos ter treinamento para essas pessoas e armar a Guarda Municipal. Porque nós sabemos que hoje o efetivo é muito pequeno, sabe, Caio? São 37 Guarda Municipal. Então nós precisamos ali, com certeza também, viu, Aurélio? Você que é o prefeito e nós, se Deus quiser, investir mais em pessoal, em armamento, né, e equipamentos, e treinamentos e capacitação. Para quê? Para que a Guarda Municipal faça de fato, né, o papel dela de segurança pública. Isso. Guardar o nosso patrimônio, guardar a nossa população, que a população possa sair com a família, guardar os comércios. As pessoas precisam de segurança. Né? O comércio nosso, sabe, Caio, precisa de segurança. Como nós vamos falar em empreendedorismo, como nós vamos falar em aquecer o turismo, se não tem segurança em casa? Principalmente nos incidentes passados aí na Avenida Tiradentes, né? Isso enfraquece a região de bares, a região de entretenimento da cidade. É importante, né, a gente ter uma cidade com segurança, uma cidade ali que a pessoa possa andar com seus familiares ali, né? Os turistas possam vir aqui e sentir essa segurança.
né? Então, nós vamos falar daqui a pouco também um pouco sobre o turismo, o aquecimento do turismo, né? Que vai ser muito importante aí para gerar, né, a economia da nossa cidade, mas nós precisamos investir na segurança pública, viu, Aurélio? Então, eu estou até vendo aqui, Rogério, nós colocamos a questão da segurança pública no campo também. Não, eu ia falar também, sim. Né? É importante, né? Eu e o Aurélio, nessas caminhadas aí, né? Nós conversamos, nós já tivemos com os comandos das polícias militares e civil, né? A gente vai aumentar essa parceria com eles aí, sabe, Caio? E pedir mais inserções nos distritos, na comunidade rural, sabe? A gente vê que eles tentam, mas é por causa mesmo do efetivo que está pequeno, sabe? Então a população também do campo, ela precisa ser resguardada. É onde o povo trabalha, onde o povo investe ali, tem os seus tratores, tem os seus, né? Exatamente. Tem ali suas máquinas, tudo mais. Eles precisam também dessa segurança, né? Para poder estar cada vez mais investindo ali. Então nós também queremos deixar um recado para o pessoal do campo. Nós estamos atentos também na segurança pública ao homem do campo e vamos levar mais segurança para vocês. E, na verdade, o que acontece? Quando você tem um crime, alguma coisa que acontece no município, ele acaba tendo uma cobertura um pouco diferente da mídia, sendo evidenciado. Isso, de uma certa forma, traz algo negativo para o município. Sim, então, por isso que é uma preocupação muito grande nossa mesmo com relação à segurança pública, para que o município não perca o controle disso. Né? É verdade, é verdade. Hoje, em São João del Rei, também um dos nossos grandes gargalos que nós enfrentamos é a questão do trânsito na cidade. Então eu vi aqui nesse material que vocês disponibilizaram, né, estão sendo entregue nas casas das famílias são-joanenses e também está disponível nas redes sociais, né, @Aurélio Suenes e @Rogério Cury. Vocês podem segui-los e conhecer o plano de governo, conhecerem um pouco sobre a vida pessoal deles, a trajetória deles e por que os fazem e por que o interessaram em serem candidatos aqui em São João del Rei. Então, por falar em trânsito, sobre essa dificuldade que São João del Rei diariamente enfrenta de locomoção, eu queria passar a palavra para você, Aurélio, Rogério, para que vocês pudessem falar um pouco aí sobre o que vocês planejam, né, no eventual governo do 22 aqui em São João del Rei a respeito do trânsito. Como já foi falado, né, a ideia da criação da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito, reforçando mais uma vez que não é o objetivo de aumentar o número de secretarias e sim fazer duas fusões para dar espaço a essas novas secretarias, que é a de Desenvolvimento Econômico e a Segurança Pública e Trânsito. E o que acontece hoje em São João? Nós estamos percebendo que o trânsito hoje ele é decidido por pessoas que não têm a formação adequada para isso. E para você melhorar a fluidez do trânsito, toda vez que você vai colocar uma placa de sinalização, vai fazer uma mudança no fluxo de veículos de uma rua, é importante que haja um estudo de alguém que é formado para isso, né? Que a gente chama da engenharia de trânsito. É a mesma coisa de você vai construir a sua casa e de repente você mesmo, junto com o pedreiro, decide como que vai ser feito. Tá bom, vai funcionar. Mas se você colocar na mão de um profissional, de um arquiteto, ele vai surpreender você com ideias que nem passou pela sua cabeça. E a mesma coisa é o que a gente espera de um bom profissional de trânsito. Que ele possa realmente clarear algumas soluções que hoje não são vistas por nós, cidadãos que não somos formados na área, né, Rogério? Então a gente valoriza muito essa ideia de termos aí, de contratar uma empresa especializada para poder ter uma visão mais profissional do trânsito. A exemplo do que aconteceu na 31 de março na Colônia do Marçal, que a gente também, nessas caminhadas nossas, recebe muita reclamação. Nós somos usuário da pista lá também. E a gente viu que, assim, há que se questionar realmente se aquilo ali é a melhor saída, né? É verdade, até porque a questão do planejamento traz até mesmo economia. Né, traz economia de gastos, né? A 31 de março mesmo ali teve vários gastos ali desnecessários. Exatamente. Né? Que
atrapalha os cofres públicos, né? Então o dinheiro tem que ser levado a sério. Exatamente. Né, Aurélio? Por isso que o que nós vamos fazer? Com a contratação dessa empresa especializada, a ideia é que ela emita um laudo dizendo o seguinte: olha, a solução que foi feita foi essa, mas a solução melhor é essa que está aqui. E a gente precisa apresentar isso para os órgãos que fiscalizam a prefeitura, porque ali foi gasto dinheiro público, Ministério Público, Tribunal de Contas do Estado e até a própria Câmara de Vereadores, para que autorize legalmente a fazer essa alteração, tá certo? Inclusive, Aurélio, muitas pessoas ali na Colônia do Marçal, né? Eu que sou morador de lá, né? Elas falam, né? E lá, se você chegar, Aurélio, vocês vão tirar, quebrar, meter a marreta lá naquela obra lá, né? Dá uma palavra pro pessoal aí, Aurélio. Então, isso aí, gente, é claro que passa por isso que eu acabei de falar. Nós não podemos, né, fazer a intervenção em uma obra que foi gasto dinheiro público sem que haja algum parecer técnico. E aí a gente precisa apresentar isso aos órgãos que fiscalizam a prefeitura, porque senão você pode estar cometendo um crime, né, de deterioração do patrimônio público. É muito importante que seja feita com base técnica. E falando na questão da fluidez do trânsito, inclusive essa semana, né, Rogério, nós tivemos ali no Matozinhos, na Josué de Queiroz, na 7 de setembro, meu Deus do céu, esse trânsito que circula por dentro de São João del Rei, que São João hoje não tem um desvio rodoviário, é um trânsito pesado que atrapalha a vida das pessoas que são moradores, né, desses locais aqui no Grande Matozinhos. Verdade. Então, assim, nós colocamos dentro do nosso planejamento de governo, né, avançar com estudos para a construção do desvio rodoviário. Gente, isso é realmente ousado, é uma obra ousada, tá? Só que prefeito tem que ter as parcerias com deputados, com senadores, com o governo do estado, com o governo federal, para trazer um recurso novo, um recurso direcionado para obra de infraestrutura. Não é tirar dinheiro de áreas que precisam. Você não vai deixar de priorizar a saúde para fazer uma obra dessa, de jeito nenhum, né? A gente tem que deixar as coisas bem claras. Para fazer uma obra dessa é preciso ter parceria. E o que nós pensamos com relação a esse desvio rodoviário? Só para vocês raciocinarem junto comigo. Nós pensamos no desvio iniciando ali no trevo do aeroporto, né? Ele desceria ali naqueles eucaliptos e passaria contornando por todo o bairro Colônia do Marçal até chegar ali na ponte do Bezerrão, onde faria uma grande rotatória ali, tá? Dali ele segue adiante na antiga linha do trem e vai em direção ao Pau-Vatrax ali, aquele ferro velho que tem, onde tem um caldo de cana ali, entre o caldo de cana e o Pau-Vatrax, faria a ponte sobre o Rio das Mortes, e ele seguiria ali, aí faz um pequeno viaduto por cima da linha da Maria Fumaça, e depois ele vai cortar por trás daquela indústria do Sutil, do Fernando Magno, e vai sair lá na 265. Então, para você raciocinar direitinho o que nós estamos pensando, quando você passa a 265, você passa o Bahamas Mix, assim que vence aquele morro ali, já seria a entrada naquela reta à esquerda em direção às rodovias 494, que dá acesso a Oliveira, São Tiago Oliveira, e a 383, que dá acesso a Belo Horizonte. É uma obra muito ousada, né? Mas tem que dar o pontapé, né, Aurélio? Então, tudo que é ousado tem que ser sonhado. E tem que ser planejado. Então, para concluir esse fluxo, aonde deságua hoje o córrego do Lenheiros, que ele deságua no Rio das Mortes, ali também teria uma outra ponte, né? Hoje só tem essa ponte do Bezerrão, teria uma nova ponte que daria acesso ali, saindo pelos fundos ali do Campo do América e conectando aquela pista que hoje margeia o córrego do Lenheiros, sentido rodoviária. Ou seja, todo mundo que precisa ir no centro não necessariamente precisaria passar mais somente pela Leite de Castro. Seria uma via expressa. Uma outra via alternativa para poder acessar o centro da cidade. Agora, isso precisa ser dividido em etapas. O que eu penso? Né? Se dividir em 4 etapas, né, vamos colocar a primeira do Pau-Vatrax até a 265, ou seja, você já tira o trânsito todo de dentro do Matozinhos, e isso ser feito dentro de um mandato. A outra etapa, a ponte sobre o Rio das Mortes até o Del Rios. Então seria mais um mandato.
Depois você tem esse giro aí que faz por trás do bairro Colônia do Marçal até sair no trevo do aeroporto. Mais outro mandato. E depois essa pista, essa ponte que daria acesso ali nos fundos do América, ali pegando aquela via que vai até a rodoviária. Ou seja, nós estamos falando aqui de 4 mandatos, 16 anos. Se todo mundo que passar tiver esse compromisso de fazer isso acontecer, dentro de 16 anos, que não é um tempo tão longo, você faria algo bastante importante para a fluidez do trânsito de São João del Rei. Então, são ideias que a gente tem e a gente deixa claro para a população que a gente tem consciência de que é difícil, é desafiador, mas nós temos boas parcerias com deputados, com senadores e com pessoas que, inclusive o próprio DR, né, tem interesse em nos ajudar a desenvolver essa obra, o DR, através do Estado. É desafiador, mas é possível. É uma obra para ficar, né? Não é uma obra de um prefeito só. É verdade. É uma obra de pelo menos uns 4 Mas prefeitos. parabéns, viu, Aurélio, pela sua ideia, viu, meu amigo? Isso aí. Muito bem, Obrigado. pessoal. Agora nós vamos dar continuidade, né? Em forma de aquecer a economia de São João del Rei, a forma de trazer aí uma economia limpa, né? Aquela que a cidade só recebe. Nós vamos falar agora um pouco sobre cultura e turismo, né? São João del Rei é uma cidade barroca, uma cidade colonial, tem enraizadas as suas tradições, tem enraizada a sua cultura, né? Todo são joanense carrega um pouquinho de histórias. Então eu queria passar para vocês e ouvir de vocês o que vocês pensam para essa preservação da nossa cultura e promoção do nosso turismo. Então, Caio, iniciando aqui pelo turismo, né, nós elaboramos 2 ideias para poder desenvolver o turismo de São João del Rei. A primeira delas nós nominamos como Arrume a Casa que Vem Visita. O Rogério chegou até a dar uma pincelada nesse nome. E depois, Descubra Minas, Visite São João del Rei. O que nós estamos querendo dizer com isso? Que para nós desenvolvermos o turismo em São João del Rei, a gente precisa de um bom planejamento. Tá? E esse planejamento ele não passa somente pela mão do prefeito, do gestor de turismo, ele passa pelo Conselho de Turismo, ele passa por várias e várias entidades que são ligadas a esse assunto, né? Então, Arrume a Casa que Vem Visita. O próprio nome já diz. Nós estamos, a pergunta que eu faço para você, cidadão são joanense, nós estamos preparados para receber visita em São João del Rei hoje? E essa visita levar uma boa impressão da onde ela veio e falar assim, olha, eu estive num lugar, o lugar é limpo, né? Tem banheiro. Então, quer dizer, nós estamos querendo dizer o seguinte, vamos fazer o básico para que o turista, o que cabe ao poder público, para que o turista tenha conforto, para que ele seja bem recepcionado. Eu estou querendo dizer o quê? As ruas e as lixeiras que precisam ser colocadas, ruas limpas, né? Nós temos a questão dos banheiros, que é o suporte para o turista. Nós temos a questão do centro de atendimento ao turista, que é importante demais. Isso demonstra uma atenção para o turista. Nós temos um desafio grandioso, que é tirar aquele esgoto do canal do Lenheiros, do córrego do Lenheiros, que aquilo ali mancha a imagem de São João del Rei. Bem Imagina, no centro ali, né? Ainda mais nesse período seco agora que, né, as águas vão reduzindo, ou seja, o esgoto ele fica menos diluído, aquele cheiro ali, aquele odor, né? Imagina que impressão que você leva para uma cidade que tem um nome que São João del Rei tem, uma cidade histórica, berço político, né? O turista chega aqui e vê uma situação daquela e ele fica realmente um pouco decepcionado, eu imagino, sabe? Verdade. Então, arrumar a casa é isso, é arrumar os pontos turísticos. Por exemplo, a gente tem a questão do Cristo, que é uma vista muito bonita da cidade, e hoje está lá, assim, nós podemos até usar essa palavra, até abandonado, né, na verdade, pichado, né? Aquelas torres que foram colocadas ali é outro problema, porque como que os órgãos, né, que participam dessa questão do turismo em São João del Rei foi deixando aquilo acontecer. Eu acho que aquilo atrapalhou demais aquele espaço. Então ali precisa de uma verdadeira requalificação e reforma mesmo, sabe? E que muitos tentaram, prometeram, fizeram projeto, fizeram isso, mas nunca saiu do papel, né? Exatamente. Então, eu estou falando de algumas coisas aqui que precisam ser feitas. A reabertura das igrejas, que é um interesse da diocese. Nós já tivemos lá, né, Caio, com
com o padre Geraldo Magela, com o Monsenhor Geraldo Magela, e ele se prontificou, né, que se a prefeitura realmente tiver interesse em fazer a reabertura oficial das igrejas para visitação, porque é uma grande riqueza que nós temos em São João del Rei, que são as igrejas. Então, quer dizer, é todo um processo que precisa ir para o papel num planejamento para desenvolvimento, para a gente poder passar para outra etapa. Qual que é a outra etapa? Divulgação do município. Descubra Minas, visite São João del Rei. Aí nós vamos fazer isso com orgulho. Pode ir lá que você vai ver. Aí, a casa está arrumada, né? A casa está arrumada. Quando a gente faz faz esse movimento, a iniciativa privada também se interessa em fazer investimentos. Ela começa a abrir novas lanchonetes, restaurantes, dar condições e conforto para o turista. Sim. Né? Então esse movimento ele é um movimento um pouco sincronizado, poder público, iniciativa privada e planejamento para chegar ao ideal, para a gente poder realmente colocar o turismo de São João del Rei como um protagonismo aqui no Campo das Vertentes, porque hoje realmente é uma oportunidade adormecida que não deveria estar acontecendo. E quando você teve a oportunidade de ser o prefeito de Resende Costa e ter virado essa chave no município, né? Hoje Resende Costa colhe os frutos dessa virada de chave que a sua gestão a fez. Quais foram os primeiros passos que você como gestor fez para isso conseguir se concretizar e dar certo? Então, foi bem nesse sentido aqui, viu, Caio? Arrumar a casa primeiro, né? Então, fizemos um planejamento. Falei, gente, nós precisamos... O que os lojistas falavam com nós? Gente, tem que ter um centro de atendimento ao turista. Aqui a gente mais dá informação do que atende o turista para vender. Então, nós identificamos essa falha, né? Ali tem hoje o centro de atendimento ao turista, com banheiro, estacionamento para ônibus. Então, é um espaço que foi destinado a isso. A revitalização dos pontos que a gente considera legal para visitação, ou seja, é arrumar a casa mesmo para poder alavancar. E quando esse movimento foi sendo feito, aconteceu que a iniciativa privada se movimentou junto, né? Então, é o que nós imaginamos que precisa acontecer em São João del Rei. Nós queremos replicar isso aqui e não tenho dúvida, o potencial de São João del Rei é muito maior. A história de São João del Rei é muito maior, é muito mais rica. Então, quer dizer, se consegue fazer num município que está fora de um eixo rodoviário, ou seja, que você precisa andar, sair da rodovia principal para ir até ele, por que não vai conseguir aqui onde há um encontro de 3 rodovias, né? A 494, que vem de Oliveira, lá da Fernão Dias, você tem a 265, que interliga a 040, e você tem a 383 que dá sentido a Belo Horizonte. Ou seja, tem tudo reunido para que possa se fazer aqui o desenvolvimento do turismo de São João del Rei. E também, né, Aurélio, nessas andanças nossas aí, nós tivemos contato com os guias, né, de turismo também, né? Sim. Valorizar, chamar essa turma aí para conversar, né? Dar ouvido, né? Sim. Dar condições também dessa turma trabalhar. A prefeitura desenvolver parcerias, né, com o Sistema S, até de capacitação, de formação, identificação. Eu acho importante, porque São João del Rei é uma cidade que é uma das que mais despontam no estado de Minas Gerais, né? A sua história é rica. Uma cidade berço da Inconfidência, berço da liberdade, através de Tancredo Neves, da música, da arte, do carnaval. Da Maria Fumaça, né? Vamos lembrar aqui que a Maria Fumaça é de São João. A Maria Fumaça é nossa. E tantas coisas que nós perdemos, né? Perdemos a identidade de São João dos Queijos. Exatamente. Aí nós estamos falando agora, começamos a falar daquilo que está interligado, né? Que é extremamente importante, que é a cultura, né? O município ele precisa evidenciar as culturas que temos, que enriquece, né, quando o turista vem. Nós temos aqui uma orquestra que pode ser considerada, talvez, né, até agora não conseguiram provar o contrário, que é a Lira São Joanense, né? A mais considerada a mais antiga, me parece que do mundo. Conseguiram achar algo parecido na Alemanha e mesmo assim não alcança o tempo que a de São João tem. Ou seja, olha quanta arte, quanta cultura existe, né, numa cidade histórica como São João del Rei. É a mais antiga da América Latina, né, mas na visita que nós tivemos lá, eles nos falaram isso, desses estudos que eles estão preparando para o aniversário da orquestra, que comprova aí que ela seria a mais antiga do mundo, né, em atividade. Então a reunião
arte, música, religião. A religiosidade em São João é muito forte nas festividades, a gastronomia, o patrimônio, o carnaval, né? Tudo isso reunido são elementos importantíssimos para atrair o turista. É verdade. E o Aurélio falando aqui, Caio, é sobre o carnaval, né? A Semana Santa. Gente, nós temos que explorar muito essa parte, porque em 1985, né? Eu lembro, né? Eu sou dessa época aí. São João del Rei foi considerado o melhor carnaval do Brasil, né? A data da Semana Santa eu não lembro, talvez vocês lembrem aí também. São João del Rei também foi considerada a melhor Semana Santa, né? Foi Vinha gente de todo lado do Brasil, de todo lado até do exterior. 1990. 1990. O Rômulo Viegas. O período áureo de São João del Rei, nós temos que resgatar isso aí. Não, velho? São oportunidades, sem dúvida nenhuma. E isso é interessante, Rogério e Aurélio, porque essas festas são festas de identidade das pessoas. E muitas vezes deixou perder, mas não deixou-se perder por conta dos carnavalescos e nem das pessoas que promovem tanto as festas religiosas quanto as festas do carnaval eruditas, né? Isso deixou de perder por desinteresse da administração em cuidar desses eventos que geram turismo. Né? Nós precisamos tratar o carnaval como um carnaval cultural. O carnaval do interior de Minas Gerais ele é famoso por isso, das cidades históricas. Então é isso, a gente precisa ser um chamariz para turistas. Isso aquece a economia também, claro, né? Aquece muito a economia. E São João já foi eleito em 2007, né, a capital nacional da cultura. Então aqui, nós não podemos perder esse filho, entendeu? Acho que é muito importante dar um evidenciar, né, a cultura, o turismo, porque são oportunidades que estão deixando de ser aproveitadas para trazer recurso novo para dentro de São João del Rei. Dinheiro de outros estados, quem sabe até de outros países para dentro de São João del Rei. Por que não? Verdade. Nós temos aí as minas, que geram uma curiosidade tremenda. Eu mesmo sou um dos curiosos que gostaria de fazer esse turismo. Conhecer as minas, a cidade subterrânea de São João del Rei. Imagina você colocar isso numa mídia, numa imprensa. Olha, São João del Rei tem uma cidade subterrânea. Foi descoberta uma cidade subterrânea. Você tem os sinos que falam. Gente, é muita oportunidade. Eu tenho certeza que esse vai ser o pulo do gato para São João del Rei. Eles falam, né, em trazer indústrias, empresas, isso é necessário sim, mas a maior indústria nós já temos aqui, né? Muito bem lembrado, Rogério. Né? A maior indústria é o turismo. É o turismo. E isso tudo faz parte na parte cultural de identidade e pertencimento. Exatamente. Porque a partir do momento que nós vamos esquecendo traços como São João dos Queijos, a cidade da música, a cidade que os sinos falam, isso nós vamos perdendo traços de nós mesmos, de são joanenses que nossa vão identidade. perdendo nossa identidade, nossos pedaços. Exatamente. Eu tenho certeza que a cultura e o turismo vai ser um ponto-chave da gestão de vocês, vai ser um momento de ascensão da nossa cidade. Eu quero deixar também, né, pro nosso Aurélio Suenes, que é meu amigo aqui, também para desmentir uma fake news aí, Aurélio, que eles falam também que você não gosta de carnaval. Fala aí, pô. Poxa, que é isso aí. A gente sempre fez boas festas de carnaval. Eu acho que isso é uma cultura muito forte em São João e a gente tem que reconhecer isso. Para nós que pensamos em desenvolver o turismo, como é que a gente vai dizer... Deixar de fora, né? Então assim, na verdade eu tenho sido o candidato que mais sofre fake news aí, só que eu não quero brigar com ninguém, gente. Nós viemos aqui para falar de propostas, nós queremos que a população avalie bem os candidatos e faça o voto consciente. Nós não viemos para brigar com ninguém, não. As pessoas hoje estão muito bem informadas e têm mecanismos para isso, por isso que nós estamos fazendo esse programa aqui, para deixar você bastante informado do nosso perfil, das nossas ideias, e tenho certeza que São João del Rei vai virar a chave aí para um novo tempo. E principalmente porque seu maior cartão postal é seu histórico de serviço prestado, né? Um prefeito que saiu com 94% de aprovação numa gestão e eleito o melhor prefeito do Campo das Vertentes é sinal de reconhecimento da população. Isso a gente ouve por onde nós passamos em São João del Rei, dessa curiosidade, né? Antes de você vir ser são joanense, você mora alguns anos em São João del Rei, mas antes de você morar, as pessoas já fazem essas perguntas, elas interessam em saber como funcionava a Resende Costa. Então isso para nós é muito importante, é sinal que as pessoas querem saber a realidade e não ficar navegando nesses barcos furados de fake news. Não, e outra questão também, sabe? A questão da competência, sabe, cara? Eu vejo no Aurélio uma pessoa que tem competência.
ele não pode ser desprezado por nascer em Resende Costa e hoje está tentando aqui, né, ser prefeito de São João del Rei, porque ele tem um histórico. Isso tem que ser levado em consideração, né? Quantas pessoas, né? São João del Rei é considerado uma cidade receptiva, uma cidade que acolhe as pessoas. Então nós vamos acolher o Aurélio aqui, né? Porque ele tem um legado que ele já deixou lá em Resende Costa, ele pode trazer aqui para São João del Rei. Principalmente viu, Aurélio? Eu quero agradecer por você ter aceito o meu convite, viu, meu amigo? E tenho certeza, mais do que ser seu vice, eu sou seu eleitor. Obrigado. Vou votar no seu. Até por xenofobia o Aurélio tá passando, né? Até xenofobia você passa, viu, meu irmão? É interessante. Você tá preocupando as pessoas, viu? Outro dia, nessas caminhadas nossas aí, as pessoas que defendem muito a nossa candidatura, né, disse o seguinte: Aurélio, não se preocupe, a competência não tem endereço, tá certo? Então, assim, você pega o caso do governador de São Paulo, que é carioca e está fazendo um trabalho maravilhoso no estado de São Paulo, né? Ou seja, eu acho que é muito mais as pessoas avaliarem qual o percurso foi feito por cada candidato, qual a sua história, que exemplo de gestão cada um de nós, candidatos a prefeito de São João del Rei, temos, tanto na vida privada quanto na vida pública. Eu acho que esse vai ser o principal balizador para decidir, para formar a opinião do cidadão são-joanense. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos seguir aí, né, dando continuidade a esse nosso bate-papo. Lembrando a vocês que todos esses materiais são disponíveis nas redes sociais. @Aurélio Suenes e @Rogério Cury. Todo o material que está sendo impresso e entregando respeitosamente na sua residência, ele também está disponível nas redes sociais. Então, nos siga lá, ative as notificações e fique por dentro das nossas propostas de governo nesse modo de renovação de São João del Rei. Então, né, dando continuidade aí à nossa roda de conversa, agora nós vamos falar sobre o DAMAI, que é um gargalo imenso da nossa cidade, da administração pública e também reflexo de muita insatisfação popular. Então, sendo eleitos, você e o Rogério, quais são as propostas da sua administração para o DAMAI? Então, Caio, olha, o saneamento básico, né, a gente tem que encarar isso com muita seriedade. O saneamento, quando a gente fala saneamento básico, não é basicamente somente água e esgoto, você tem as águas pluviais e o lixo, que nós vamos falar mais adiante. Mas no que diz respeito hoje ao departamento autônomo, né, o DAMAI, olha, gente, é uma instituição que realmente perdeu a sua credibilidade com a população, que precisa de grandes investimentos, não presta um serviço de qualidade. Infelizmente, essa é uma realidade hoje do DAMAI e tem uma dívida grande com a CEMIG, tá? Hoje o município já paga um precatório no valor de R$385 mil por mês, advindo de uma dívida do DAMAI com a CEMIG. Então isso sai do caixa da prefeitura, um dinheiro que poderia ser investido em saúde, em outras áreas, que infelizmente aconteceu essa situação. Então, olha o que acontece, gente. Fora essa dívida de 22 que a prefeitura já paga, me parece que tem uma outra, né? A gente está apurando o valor real, mas parece que chega com juros e correção algo em torno de 75 milhões. O que eu estou querendo dizer? Gente, precisa de ter gestão, precisa de ter gente certa no lugar certo, né? Uma instituição como essa jamais pode servir de cabide de emprego. A gente precisa moralizar isso, tá? Então, a nossa proposta é de recuperação do DAMAI, que já fique claro de uma vez por todas, eu já fiz um vídeo sobre isso, que nós não vamos trazer a Copasa para São João del Rei. Eu estou afirmando isso para a população de São João del Rei, já fiz o vídeo e ainda tem um pessoal querendo, né, nesse jogo político, colocar isso uma fake news, cima de mim, que não é uma realidade. Uma fake news, né, meu amigo? Isso é mais uma das fake news. São tantas elas que eu tenho sofrido aí ao longo dessa pré-campanha e agora a campanha oficial. Então, o nosso objetivo é reestruturar o DAMAI, colocar lá um gestor, uma pessoa que é capacitada para isso, que tem experiência, que realmente vai dar condições de recuperar essa instituição que não tenho dúvida nenhuma, tem condições de ter vida própria e prestar um bom serviço para a população. Existem tantos e tantos sistemas municipais de água e esgoto, podemos citar aqui próximo de nós, Oliveira gestão municipal, Poços de Caldas, Três Pontas,
Juiz de Fora, Uberlândia, Uberaba, são todas cidades que têm gestão de saneamento próprio e que funciona, e funciona bem. Então, quer dizer, dá para recuperar, é preciso tomar esse caminho para prestar um serviço de qualidade, porque quando nós falamos em saneamento básico, nós falamos também da saúde. Então, toda a nossa atenção a esse setor que, sem dúvida nenhuma, passará por uma grande transformação quando nós chegarmos lá. Então, muito bem. Dando continuidade, nós agora já estamos falando só de problemas, né, pessoal? Lembrando, né? Só me permite, Caio, por Claro. favor. Não sei se é pertinente, né, a minha fala aqui, Aurélio, mas você acha que você já tem um nome, né, de uma pessoa pro Damai, não tem? Então, nós... Nessas andanças aí, né? Quando nós caminhamos aí por São João del Rei, desde a nossa pré-campanha, fazendo as reuniões, a gente sempre ouviu e foi evidenciado o nome da pessoa que mais investiu em saneamento de São João del Rei, que foi Rômulo Viegas. Uma pessoa que tem um passado limpo, ficha limpa, né? É engenheiro. Então ele tem esse histórico em todos os bairros que a gente vai, quando ele foi prefeito de São João del Rei, aquele que mais investiu, e se tivesse tido sequência o trabalho que o Rômulo fez lá atrás, hoje o Damai seria uma outra história, né? Então por isso nós fizemos o convite a ele, já para deixar claro do nosso comprometimento de recuperação do Damai. Nós já temos sim um compromisso de colocarmos o Rômulo para fazer esse processo de recuperação do Damai. E essa escolha foi mérito dele mesmo, Meritocracia. né? Porque nós andamos, né, Aurélio, em vários bairros, né? E todo mundo, né? É unânime. Pode dar uma volta em São João del Rei e fazer essa pergunta unânime. aí. Quem mais investiu em saneamento de São João del Rei? Rômulo Viegas. Rômulo Viegas. Muito bem, pessoal. Agora nós vamos dar segmentos falando de mais problemas e gargalos, né, que a nossa cidade enfrenta. Nós vamos falar agora um pouco sobre o transporte público, né, Viação Presidente em São João del Rei, e também sobre o Faixa Azul. Então, passando aí para você a bola para discorrer sobre o transporte público em São João del Rei. Ô Caio, eu vou falar dos 3 principais desafios de São João del Rei, de acordo com o que a gente ouve da população. Saúde, que nós falamos no começo desse programa, Damai e transporte público. Então, chegamos num tema que é delicado, porque é uma situação que, para ser resolvida, vai envolver dinheiro público, né? Em 2011, me parece que houve uma licitação, e essa licitação, quando mudou o prefeito, rompeu o contrato, tentou-se fazer mais 2 licitações, não deu certo, e de lá para cá, já são mais de 10 anos operando em São João del Rei, a empresa que está aí, sob decreto. De 6 em 6 meses é feita a renovação desse decreto, ou seja, é um contrato precário de prestação de serviço. O que piorou a situação? Com o advento da pandemia, houve a redução das linhas. Passado a pandemia, permaneceu com a mesma quantidade de linhas que tinha na época da pandemia. Então hoje você tem um serviço que não está sendo prestado da quantidade que precisa, que é a quantidade de linhas, e com a qualidade que precisa, porque os veículos, a reclamação que os veículos já estão mais defasados, me parece que são de 2013, se eu não me engano, já tem mais de 10 anos, então tudo isso aí atrapalha o conforto da população. Esse desafio é um dos principais que quem assumir a prefeitura, se Deus quiser, seremos nós, né, Rogério? Se Deus quiser. Para encarar esse desafio, já entrar na transição, trabalhando em cima da nova licitação para o transporte público de São João del Rei. E deixar claro que para fazer isso com eficiência, para fazer isso com qualidade, com excelência, será necessário o município subsidiar a passagem, ou seja, colocar recurso para reduzir o valor da passagem. Então esse é um compromisso que nós assumimos com a população de São João del Rei, que é o básico também. Transporte público é o básico. E não tem funcionado muito bem na nossa cidade, e nós vamos resolver essa situação. Lembrando também, né, Aurélio, que nós tem um desafio também, né, com relação aos aplicativos, né? É o transporte público individual, né? Nós precisamos sentar, né, à mesa, né, Aurélio, com essa
as classes, né? O táxi, os mototáxis, os aplicativos de moto, de carro, né? Sentar também para uma negociação para que a gente chegue num denominador comum, Exatamente. para que fique bom, que haja um equilíbrio, que todo mundo seja favorecido, né? De fato, quem ganha é a população. A população que ganha. As categorias hoje, todas elas estão insatisfeitas, ou seja, é preciso que o poder público faça o seu trabalho de mediação para encontrar um meio termo, né? Para que a coisa, um equilíbrio, para que a coisa funcione da forma adequada, tanto para os taxistas, o mototaxista, aplicativo de moto e aplicativo de carros. Muito bem, agora dando seguimento aqui, ainda nessa parte que envolve tanto quanto mobilidade, tudo quanto trânsito, nós vamos falar sobre o faixa azul, sobre o rotativo, que é um problema e também uma empresa que gera grande insatisfação aí na nossa população. Então, vou te passar a palavra para você, Aurélio, Rogério, para vocês falarem né, sendo eleitos, o que vocês pretendem fazer com o faixa azul e rotativo na nossa cidade. Então, gente, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte, o município não pode acabar com o controle de vagas no centro da cidade, tá? Me parece que há um ou outro candidato aí dizendo que vai lutar para acabar com isso. Na verdade, cidades do porte de São João del Rei têm o controle sim de estacionamento no centro da cidade, tá? O que precisa fazer é organizar e moralizar, né? O que nós propomos o faixa azul passará a ser o rotativo da saúde. Todo o dinheiro que você pagar para estacionar o carro no centro da cidade, ele será encaminhado para a melhoria da saúde são joanense. Eu acho que isso é uma forma de você não deixar o dinheiro sair da cidade, que hoje me parece que ele vai para outro lugar. E incentivar, né, Aurélio? Incentivar a população, né? Incentivar a população, tá? E organizar. O que eu estou querendo dizer com organizar? O objetivo aí não é penalizar quem está estacionando, e sim dar condições para que ele faça o pagamento imediato. Você pode criar pontos de QR Code Pix para fazer o pagamento, você pode criar em cada rua comércios, fazer parcerias para que eles façam a venda do cartão, assim como em Belo Horizonte. Quantas vezes já parei o carro no centro de Belo Horizonte, você vai numa banca mais próxima e compra ali o cartão para poder estacionar. Ou seja, é preciso organizar isso, moralizar, e São João del Rei tem essa oportunidade de deixar esse recurso dentro da cidade para investir em saúde. Esse é o nosso compromisso com relação ao faixa azul. Uma conta específica que a população vai poder acompanhar, né? Prestação de contas, na verdade. Arrecadou 50 mil esse mês, foi investido aqui para melhoria dos exames, das consultas especializadas, de procedimentos e quem sabe porque, até de fato, a população cirurgias. Realmente até porque, né, Aurélio, você chegando lá, não pode também tirar receitas, né? Explica um pouquinho. Isso que eu falei. Quando a gente vê, né, o momento político, ele é feito de algumas situações que não podem acontecer e a pessoa fala justamente para iludir o eleitor, né? O gestor, ele não pode abrir mão de receita, sabe? Isso está na lei de responsabilidade fiscal. Se você fizer isso, é crime de improbidade administrativa. E crime de improbidade administrativa, nós já temos alguns políticos de São João del Rei condenados por essa causa. Então, isso tem a ver com responsabilidade, né? Nós não vamos cair nessa. Vocês podem ter certeza que se alguém estiver falando que vai terminar com essa arrecadação, está cometendo uma mentira, contando uma mentira para você, eleitor. Muito bem, agora chegando na área de educação, né, um dos pilares aí da nossa cidade também, na verdade do nosso país, da vida do ser humano. Então, o que esse eventual governo 22, o que eles preparam e tem como propostas principais, né? A gente sabe que não tem como aqui discorrer de tudo, né? Até queria convidar você, eleitor, né, no Divulga Cande da Justiça Eleitoral, do TSE, vocês conhecerem o nosso plano de governo. Lá vocês têm acesso a todas as informações de todos os candidatos, inclusive o nosso plano de governo, que foi preparado por especialistas, foi preparado, né, em consenso conjunto de determinadas classes, áreas e segmentos, para poder oferecer uma alternativa viável, justa e realista para a nossa cidade. Então, falando de educação, o que o seu eventual governo, você, Aurélio, nosso, se Deus quiser, futuro prefeito, prepara para São João del Rei? Ô Caio, a educação dos temas mais importantes, se não o mais importante, o mais estratégico, tá? Porque através da educação você tem
a possibilidade de melhorar a saúde, de melhorar o social, né? A segurança pública, ou seja, criar consciência nas pessoas é o caminho para a gente ter uma sociedade melhor. Então, assim, o primeiro recado que eu queria dar é para todos os profissionais de educação, né, que eu acho que nós precisamos trabalhar muito a questão da valorização de vocês, da capacitação, porque para termos hoje uma educação de qualidade, uma educação com bons resultados, a gente precisa pensar nos profissionais, sabe? Isso é muito importante, porque nós vivemos um momento, né? São gerações com comportamento bastante diferente do passado, né, Rogério? Até de nós todos aqui, inclusive. Hoje a internet, a mídia social, ela acabou interferindo um pouco na educação das crianças, dos jovens. Então eu acho que tem sido cada vez mais desafiador estar dentro de sala de aula. Principalmente também porque nós que somos pais mudou muito o jeito de criar o filho, e isso acabou refletindo bastante dentro de sala de aula. Não tem sido fácil mesmo, então eu queria dizer a todos vocês que são profissionais da educação que estamos bastante cientes desses desafios que hoje afligem essa nova geração. Isso tem sido bastante desafiador para todos os profissionais, por isso fica aí o nosso compromisso de valorizar e capacitar a todos vocês que prestam esse serviço nobre que é educar. Isso faz parte também, né, do nosso plano, que será o quê? Melhorar a condição do ambiente de trabalho. Do trabalho. Isso é muito importante. Muitas escolas, né, Aurélio, precisando, né, de um cuidado especial, né? É importante tanto para o profissional quanto para o próprio aluno, né? Então a gente tem enfrentado, por exemplo, situações de mudanças climáticas. O ano passado, por exemplo, o clima esquentou muito, né? Então às vezes você tem ali o aluno incomodado com o calor dentro de sala de aula, ou seja, começa a se pensar em criar melhores condições para que o aprendizado ocorra, né, num ambiente mais confortável. Por isso, nós colocamos aqui reformar e equipar todas as unidades escolares de São João del Rei. E temos um sonho, né? Esse sonho é implantar de forma gradativa o tempo integral nas escolas, principalmente para o público mais vulnerável. Porque esse aqui sim, fazendo um link aqui com a assistência social, tá? É uma estratégia justamente para a gente poder fazer o quê? A prevenção, né? Tirar essas crianças das ruas, dar mais condições para os pais que trabalham, saber que o filho está numa escola fazendo ali o contratempo, que na verdade ele diz respeito à arte, música, esporte, uma série de atividades extra-sala, que de uma certa forma, gente, isso é muito importante para a formação do ser humano. E tira a criança da rua, não, né? Tira da rua, tem um convívio social. É uma série de vantagens que tem a escola de tempo integral que a gente sonha, tá? Isso nós vamos fazer um estudo, porque isso envolve recursos realmente. E quando você está à frente de uma prefeitura, gente, você tem que encontrar o ponto de equilíbrio de todas as áreas. Não adianta falar, sou prefeito da saúde, sou prefeito do esporte, sou prefeito do campo. Não. É um jogo de equilíbrios. Você tem um bolo que precisa ser repartido, né? O dinheiro não é infinito. Então você vai pegar uma fatia de cada um desses aqui e destinar. Fala assim, olha, esse aqui tem mais importância, eu coloco um pouco mais aqui, né? A saúde, por exemplo. A educação também, né? Mas todas as áreas precisam ser assistidas. Então é uma preocupação muito grande nossa não ficar fazendo ilusão e prometendo. Falou que ia implantar o tempo integral, não conseguiu implantar. Poxa, mas nós temos que ver as condições financeira do município. É um sonho que nós temos para São João del Rei. Por isso que nós colocamos aqui. Então toda a importância à educação, que a educação ela é realmente transformadora, ela é a base de tudo para termos uma sociedade mais ordeira, uma sociedade que vai se desenvolver cada vez mais através da educação. Muito bem. Assistência social. Assistência social o que a gente precisa fazer em São João, eu vejo assim como uma das áreas preocupantes hoje,
porque os problemas sociais de São João del Rei, no meu ponto de vista, no nosso ponto de vista, né, Rogério? Sim. Essas caminhadas que a gente tem feito aí, ele tem sido potencializado. E nós entendemos que falta uma estratégia, né? Uma estratégia para lidar com esse público. Então, o primeiro passo é a promoção, né? A assistência social, ela precisa conhecer o seu público, entender o que aconteceu, aonde houve rompimentos, aonde houve a ruptura que está levando aquele jovem, aquela família ao estado de degradação. E a gente precisa reconstruir esse caminho, sabe? E o poder público ele tem uma importância muito grande nisso. Assistência social, através dos centros de referência, para recuperar o caminho, né? Esse caminho que foi perdido ao longo do tempo por algum motivo. Então o primeiro passo é a promoção. E a promoção passa também, igual eu falei, pela educação através da escola de tempo integral. E depois nós temos aquilo que nós não gostaríamos de fazer, né? Mas infelizmente, como acontece, a gente precisa tratar os problemas, né? O mundo ideal é que não existisse esses problemas. É claro que aí a gente está sonhando muito alto, né? Isso chega a ser até utópico. Mas, infelizmente, tendo problema, a gente precisa buscar as soluções, os tratamentos. E nós precisamos, né? Desculpa, né? Te não, pode ir. Mas que nós estamos num bate-papo aqui, né? Claro, mas pode falar. É para resgatar a dignidade, né? Claro. Mas com uma política séria. Sim, né? Para sim. trazer essa dignidade de volta, né? Sim. Não com uma política populista. Exatamente. Porque isso aí degrada cada vez mais o cidadão. Exatamente. Eu acho que o formato da política, o direcionamento que você dá, tá? Isso pode levar à degradação do ser humano. Ou seja, você sempre quer dar o peixe e nunca ensinar um caminho de saída, o caminho onde a pessoa vai resgatar a sua dignidade, que é o trabalho, que são as conquistas, que é sonhar por dias melhores. Então, me preocupa bastante essa questão da assistência social. Hoje a gente vê muitos moradores de ruas, pedintes nas ruas. A questão da segurança pública é afetada pela questão pelas políticas públicas que não são feitas da forma como deveria. Ou seja, é outra área desafiadora essa da assistência social, mas a gente está bastante antenado a essa situação também, bastante ciente das políticas de como a gente tem que resolver. E tudo passa por aquilo que a gente sempre fala, colocar a pessoa certa no lugar certo. Um gestor. Quando a gente fala em assistência social, a gente cria um link interessante, necessário também com o esporte. Porque o esporte a gente sabe que é um meio de promoção social, um meio de fortificação das pessoas. Quais são os projetos e planos, né, de uma maneira breve, que a sua administração prepara para o próximo governo? O esporte, ele é também a promoção ao social, a promoção à saúde e a promoção à educação, porque aqui você tem a disciplina. Então, gente, eu sempre valorizei bastante a prática esportiva, tá? Eu acho que São João del Rei precisa criar novos espaços, fazer gestão de novos espaços e fomentar as mais diversas práticas esportivas existentes. Eu recebi ainda ontem uma mensagem de uma pessoa dizendo que, quais que eram as minhas ideias para o esporte, porque ela é um atleta. A gente colocou o seguinte: é um sonho nosso também criar o Bolsa Atleta. Como que funciona o Bolsa Atleta? Aquela pessoa que tem realmente um destaque, que é diferenciada naquela categoria, que ela possa ser fomentada, né? Vai ser uma forma de contribuir para que ela se dedique ainda mais e profissionalize aquela atividade esportiva que ela faz, né? Porque o que acontece? São João del Rei já perdeu o atleta que estava subindo de categoria para a categoria profissional, perdeu para o trabalho, porque a família era carente, a pessoa precisava trabalhar e fazer esporte. Ou seja, a gente sabe que há um conflito aí, não é possível fazer isso com as duas coisas ao mesmo tempo com excelência. Então o Bolsa Atleta ele vem para poder valorizar e evidenciar essa pessoa que tem a paixão pelo esporte, que tem o talento e que pode um dia ser um representante de São João del Rei, levar São João del Rei para uma Olimpíada, quem sabe, né? A gente tem que sonhar dessa forma. Então, esporte e lazer. Hoje temos um outro problema para resolver, que são os clubes
que hoje são Isso penalizados pela prefeitura com IPTU e estão perdendo parte do seu patrimônio para poder quitar a dívida de IPTU. Ou seja, nós não achamos isso adequado. Os clubes são entidades, né, ligadas ao esporte aí, que promovem o social. E estão sendo penalizados, né, Aurélio? Que são um braço do poder público e hoje estão penalizados por causa dessa questão dos valores de IPTU, que são valores altos, né? Então, é uma série de situações. E evidenciar também a participação e envolvimento do Conselho de Esporte. O Conselho de Esporte ele tem que funcionar, ele tem que ser representativo, que é através do Conselho de Esporte que é feito a distribuição do recurso de forma democrática. São João del Rei pontua muito bem no ICMS esportivo, tá? Recebe aí algo em torno de 120 mil por mês. Então, esse investimento ele precisa ser feito de forma democrática, ou seja, faça a reunião, define o tamanho do bolo e faz a divisão para cada um dos segmentos de prática esportiva que tem dentro do município. Você me permite vender um peixe aqui pro meu bairro, né? Na Colônia do Marçal ali. Nós sabemos ali que nós temos o Nacional, né? Campo Nacional. Um clube nacional ali, gente. Tem uma área muito boa ali, acho que 18 mil metros, né, Aurélio? Exatamente. E está sendo penalizado também, né? A gente poderia ali também, não sei, também interagir ali com eles também, sentar numa roda de mesa ali, né? E também, quem sabe, criar ali alguma coisa, né? Porque acho que é o único bairro que não tem nada ali, futebol, sabe, Caio? Na questão de esporte ali, de uma... Como é que você fala? É um centro, né? É um centro esportivo, né? Na verdade, o que acontece? A Colônia hoje é um bairro grande, né? Desenvolveu muito. E a área do Campo Nacional ali foi perdendo território para quitar a dívida do IPTU. Sim. A gente sabe da história deles. E é importante que seja desenvolvido num bairro grande como a Colônia do Marçal. Hoje não tem um espaço de lazer público, né? Um espaço para a prática de esporte. Então a criação de um centro esportivo seria uma ideia que nós tivemos essa conversa com eles lá do Campo Nacional. Além do Nacional, né, Aurélio, tem o Atlético, né? Ô, Rogério, importante, viu? Olha, a gente precisa evidenciar essa participação do Atlético, que tem sido bastante importante para a divulgação do São João del Rei. Demais. E para incentivo do esporte mesmo local, sabe? Então, hoje o Atlético é um orgulho de São João del Rei, tá? E, sem dúvida nenhuma, o poder público, na medida do possível, que puder apoiar, continuar apoiando o Atlético nessa ascensão, e a gente torce muito para que realmente continue cada vez mais crescendo. Não, lembrando, né, que o Atlético tem levado o nome de São João del Rei para o Brasil. Exatamente, com isso certeza. Aí, dentro da nossa estratégia de turismo, tem tudo a ver, né? Eu acho que essa questão ela passa por todo o município, também na zona rural, não somente na zona urbana, e a gente poder valorizar na medida do possível, porque é aquilo que eu falo. Nós sempre temos que pensar que tem um bolo para ser dividido, né? É o equilíbrio. É o equilíbrio das forças. É verdade. Mas o esporte ele tem sim o seu espaço de importância, conforme nós falamos, realmente precisa de uma atenção também. Agora, produtor rural e homem do campo. Olha só, o homem do campo, eu tenho uma identidade muito forte. Eu fui nascido, criado no campo, conforme eu falei aqui logo no início da nosso bate-papo. E por ali eu pude perceber o quanto a vida no campo é dura. É claro que de lá para cá a tecnologia chegou, né? Hoje está bem mais mecanizado, mas a gente precisa dar uma atenção especial porque a atividade rural ela é realmente desafiadora. Ela exige muita dedicação. Muito desgaste, né? Muito desgaste. E hoje o que a gente vê é que o município, por ter um território tão grande, ele não está preparado para poder oferecer um acesso bom para quem produz, para quem vive na zona rural. Então precisa melhorar, criar uma estratégia para que quem vive na roça tenha pelo menos um acesso bom para poder escoar sua produção, né, para poder não ficar degradando o seu carro de passeio, o seu carro para poder fazer a locomoção. Enfim, é desafiador também e nós temos uma zona rural hoje que precisa ser evidenciado. São João del Rei tem um território muito grande, produtivo, uma bacia leiteira muito forte, produção de grãos hoje cresceu, mas cresceu absurdamente em São João del Rei, sabe? Recentemente isso não foi evidenciado, nós ficamos sabendo através do gerente da Emater
que São João del Rei bateu um recorde na produção de soja por hectare. Ou seja, isso tem a ver com o quê? Com técnica, com tecnologia, né? Com a boa informação, com a técnica de plantio. Ou seja, a tecnologia já chegou no campo, sabe? E isso não é evidenciado, né? Isso que faz a zona rural hoje, que tem uma importância muito grande no PIB e na economia de São João del Rei. Muito bem, pessoal, chegamos aí, né, ao fim desses 22 principais motivos para você votar no 22, Aurélio Suenes e Rogério Cury. Eu já te convido, né, antes de passar para eles as considerações finais, eu te convido a seguir, né, o @ no Instagram, @Aurélio Suenes e @Rogério Cury PL, para vocês acompanharem a trajetória, plano de governo e propostas para a renovação de São João del Rei. Então, Rogério, meu amigo, te transfiro aí a palavra para você fazer as suas considerações finais às pessoas que estão nos acompanhando. Quero deixar um recado para o povo são-joanense que nós encaramos, né, Aurélio, como uma missão de Deus. Sim. Nós achamos que se Deus entender que a vontade dele para São João del Rei, que seja o Aurélio e eu, nós estamos aqui para aceitar esse desafio, prometendo somente trabalho. Né, Aurélio? Nós temos falado ao longo da nossa caminhada aí que nós vamos prometer trabalho. E que se Deus nos dê muita sabedoria, nos abençoe na condução, se lá nós chegarmos. É isso aí, Rogério. É muito importante a gente colocar a fé. Sim. Eu estou nesse propósito porque acredito que é um propósito divino mesmo, um propósito de Deus. E se não for pelas mãos dele, eu nem quero, sabe? Eu quero ser uma pessoa iluminada mesmo, com muita sabedoria para conduzir o futuro de São João del Rei nos próximos 4 anos. Então eu queria agradecer muito a todos vocês. Acho muito importante que todos vocês procurem saber a fundo mesmo quais são as propostas, as ideias dos candidatos, mas muito mais do que falar, gente, que nós estamos aqui falando, é pegar a história de cada candidato, né, a sua trajetória, aquilo que já foi realizado, né? Se tem candidato com experiência em gestão privada, em gestão pública, né? O São João del Rei é muito desafiador, é muito mais do que muita gente imagina, e nós já sabemos disso. E por ter passado em prefeitura, por ter feito gestão na vida privada e também na empresa que eu trabalhei, a gente tem uma experiência muito importante que eu acho que vai somar bastante, eu tenho certeza que vai somar muito para São João del Rei. Então eu queria agradecer de coração mesmo e dizer para você, são joanense, essa oportunidade que está prestes a ser dada a nós de assumirmos a prefeitura de São João del Rei, eu irei cumprir ela com todo o capricho, todo o zelo e toda a dedicação da minha vida. Encaro isso como o maior desafio da minha vida. Então vamos combater uma fake news aqui, que eles falam que se você for eleito, isso a sua pretensão é ser deputado. Então quero que você responda e combata essa fake news aí que tá rolando. Ô Caio, eu volto a falar, eu tenho sido o candidato com a maior vítima de falácias e fake news aí pela cidade afora. E posso depois até enumerar todas elas. É muita coisa que estão tentando colocar para tentar atrapalhar a nossa campanha, mas o eleitor, ele é uma pessoa bem informada, ele sabe realmente quem somos nós, tá? Então eu volto a falar, eu assumo esse compromisso com a população, não tem essa história de abandonar mandato para ser deputado, isso não existe. Se for preciso, eu vou a um cartório e assumo esse compromisso lá, registrado com a população de São João del Rei, tá? Eu tenho um perfil muito mais executivo, se a gente chegar, pode ter certeza que nós vamos fazer de tudo para colocar São João del Rei na rota do desenvolvimento, mudar, dar uma virada de chave em São João del Rei. E por que ser prefeito de São João del Rei? Justamente por isso, Caio, porque hoje eu moro em São João del Rei, é o lugar que eu escolhi para estudar meus filhos, para morar com a minha família, e quero uma cidade cada vez melhor. E não haveria razão alguma de estar morando em São João del Rei e querer ser prefeito de Resende Costa, tá? Então, hoje Resende Costa tem um prefeito que é uma linha sucessória nossa, que dá prosseguimento ao trabalho que nós iniciamos lá, que é o Lucas Paulo, que está indo para a reeleição, tá? Então não há motivo algum da gente querer concorrer numa eleição com um parceiro nosso. Então estamos morando em São João del Rei, né? Hoje eu sou são joanense com a minha família e quero o melhor para essa cidade, e vejo que tem muita oportunidade deixando de ser
aproveitada aqui e nós queremos colocar isso para E nós agradecemos, a né? população. E nós agradecemos, viu, Aurélio? Obrigado, viu, Rogério? Obrigado, Muito meu irmão. bom. Vamos Por aceitar esse desafio aí. Renova, né? Renova São João São João. 22. Esse propósito de renovação de São João del Rei. Muito bem, pessoal, chegamos aí ao fim desse podcast, dessa conversa descontraída sobre os principais temas. Nos acompanhe nas redes sociais, @Aurélio Suenes e @Rogério Cury PL, e tenha certeza do seu voto consciente, número 22, na real renovação da nossa cidade.